No próximo capítulo de Terra Nostra, Angélica encara Augusta. Surpresa. Quem é Paola? Augusta, firme, inventa uma resposta. É só a funcionária do hotel, onde seu pai sempre fica em São Paulo. Uma velha conhecida, que cuidou dele até você chegar. Angélica fica chocada. Mas então, por que você não trouxe seu pai para casa, Augusto? Ele estava tão mal. Augusto respira fundo, com um aperto no peito. Achei melhor interná-lo no hospital. Pelo menos lá estaria sob cuidados médicos. Ele baixa a cabeça. Mas agora, confesso que me sinto agoniado. Angélica, comovida, se aproxima. Me desculpa, eu não podia imaginar isso. Ele lamenta, com voz embargada. E pensar que não cheguei a tempo. Nem pude me despedir do seu pai. Angélica segura a mão dele. Claro que não havia como. Eu entendo. Imagino o que você deve estar sentindo. Augusto revela, emocionado. Meu pai perguntou pela minha mãe. Como se ela ainda estivesse viva. Angélica o abraça, tentando consolá-lo. Não fica assim, por favor. Enquanto isso, Francesco explode de indignação. Essa bagunça nas ruas não para nunca. Marco Antônio rebate com dureza. Só vai acabar quando os deputados decidirem de uma vez. Francesco resmunga, desconfiado. Dá até medo quando cai na mão dos deputados. Marco alerta. Já tem manifestação no Rio. E também na Bahia. O governo deve estar alarmado. Francesco aperta os punhos. Se não rejeitarem esse maldito projeto, o país vai pegar fogo. Italianos e brasileiros vão se matar nas ruas. Marco olha fixo. Já estão quase se matando. Francesco concorda, decidido. Se amanhã isso não se resolver, não abro a casa bancária. Nesse momento, Mariana interrompe. Senhor Marco Antônio, pode dar uma olhada em Dona Juliana? Marco se assusta. O que ela tem? Mariana explica. Não passou bem o dia. Com licença, pai. Francesco olha sério para a empregada. A criança vai nascer antes do tempo? Mariana minimiza. Mas conta. Acho que foi só mal-estar de gravidez. Mas, logo depois que o senhor saiu com seu filho, um homem bateu no portão. Perguntava pelo dono da casa. Francesco franze o senho. Quem era esse homem? Mariana hesita. Damião achou estranho. Não era conhecido. Só perguntou quem morava aqui. E foi embora. Ela olha preocupada. Com tanta briga nas ruas. Melhor a gente ter cuidado. Francesco é duro. Se alguém tentar entrar aqui, eu recebo a tiros. Mais tarde, Marco Antônio se aproxima de Juliana. O que você está sentindo? Ela força um sorriso. Nada. Já passou. Ele insiste. O bebê parou de se mexer? Juliana balança a cabeça. Não. Há pouco ele estava dando pontapés. Marco suspira aliviado. Fiquei assustado quando Mariana disse que você não estava bem. Juliana acaricia a barriga. Mas já passou. Marco não se convence. Deve estar chegando a hora do bebê nascer. Juliana admite. Insegura. Eu não sei. Ele olha fixo nos olhos dela. Se nascer agora, será que o bebê já está no tempo certo? Juliana, surpresa, se espanta. Mas por que você está perguntando isso? Marco pressiona. Quanto tempo faz? Desde que você desembarcou do navio? Enquanto isso, em outro lugar, Rosana comenta. A casa não é grande, mas Angélica está feliz. Gomercindo recorda. Quando chegamos, parecia guerra. Brasileiros e italianos brigando por causa daquele projeto. Mateu acrescenta. E na volta, a confusão ainda continuava. Rosana confessa. Fiquei assustada. Mas, sua mãe já sabe da novidade? Maria se interessa. Que novidade? Rosana revela. Nosso pai andou procurando casa para comprar em São Paulo. Gomercindo confirma. Chegamos até a parar em frente a uma bela casa, na Avenida Paulista. Mateus sorri. Ele ficou tão entusiasmado. Rosana completa. E Angélica, quando soube, ficou ainda mais empolgada. Maria. Curiosa. E como a filha está vivendo em São Paulo? Gomercindo garante. Está bem. Logo em seguida,
Pede com humor. Agora arrumem algo para jantar. Porque eu estou morrendo de fome. Mateu ri. Eu também. Rosana recorda, preocupada. No meio daquela confusão, alguém jogou uma pedra na cabeça do senhor Altino. Maria leva um susto. O quê? Gomercindo a tranquiliza. Mas calma. Ele não morreu. Augusto entra na conversa. Sério. O problema é que agora, ele não se lembra de nada. Confunde tudo. Angélica olha para ele, com ternura. Você não preferia passar a noite no hospital com seu pai? Eu não me importo. Augusto suspira. Pensei nisso. Mas fiquei preocupado com você. Ela se oferece. Firme. Então eu vou com você. Mas ele nega. Não adianta. Ele está bem cuidado lá. Angélica insiste. E você? Vai passar a noite inteira sozinho? Augusto explica. Exausto. Os médicos garantiram que não há problema. E eu? Só quero me deitar um pouco. Angélica sorri suave. Então vem. Vamos para o quarto. Enquanto isso, Juliana sente contrações. Acaricia a barriga. Aflita. Meu filho vai nascer. Onde está o pai dele? Marco Antônio observa a situação. Preocupado. Somos nós que perdemos a noção do tempo. Pai. Já faz meses que trouxe Juliana para casa. Francesco se surpreende. Meses? É mesmo. Ele ri, meio desconcertado. Nem tinha pensado nisso. E ela nem está com tanta barriga assim. Marco encara. E isso tem alguma importância? Janete cochicha com Mariana. O mal-estar dela não é nada. Mas a criança está para nascer. Eu venho contando os dias desde que chegou aqui. Mariana sugere. Melhor providenciar uma boa parteira. Janete corta na hora. Não precisa. Nós mesmas seremos as parteiras. Mariana arregala os olhos. E o meu filho? Será que ele permite isso? Janete rebate firme. Esse é um assunto de mulheres. Nem dele. Nem muito menos do Francesco. Em outro canto da casa, Rosana olha para Mateu com um sorriso atrevido. Eu estava morrendo de vontade de me deitar com você de novo. Às vezes nem acredito na vida que levamos hoje. Depois das bobagens que fiz. Mateu se irrita. Não fala mais disso. Ela insiste. Curiosa. Mas me diga, você realmente me perdoou? Entre risos e lembranças, Rosana provoca. Lembra do dia em que você jogou o lençol na mesa da cozinha, diante do meu pai? Eu quis morrer de vergonha. Mateu se esquiva, incomodado. Esquece esse assunto. Mas Rosana o encara. Séria. Não dá para esquecer. Porque eu tenho algo importante a contar. Mateu, distraído, fala de outra coisa. Seu pai queria tanto entrar naquela casa bonita. Rosana corta. Não muda de assunto. O que eu tenho para dizer é que vamos dar um italianinho pro meu pai. Ele congela. Você está grávida. Ela confirma, emocionada. Sim. Mateu a puxa para si, surpreso e feliz. Rosana ri. Mas a novidade. Quem vai contar ao meu pai é você. Ele se esquiva. Não, se ele sempre quis uma filha parideira, nada mais justo que a própria filha dê a notícia. Cansado, ele se deita. Agora me deixa dormir. Rosana ri. Cúmplice. Tá bom. Amanhã eu conto. Na fazenda, Bartolo se assusta ao ver Justino de novo. O patrão sabe da sua visita? Justino dá risada. Sabe sim. Mas prefiro que ele não saiba. Não quero incomodar. Bartolo explica. O patrão está na fazenda. Voltou de São Paulo ontem à noite. Justino sorri. Oficialmente. Vim só visitar os amigos. Bartolo franze a testa, desconfiado. Só isso mesmo? Não tem outro motivo? Justino nega. Rindo. Nada disso. Só queria saber se todos estão bem. Bartolo dá de ombros. Por enquanto, não tenho do que reclamar. Justino olha para Bartolo, desconfiado. Me diga uma coisa. Gomercindo é um bom patrão? Ele recorda, com ironia. Porque dizem que ele era uma peste com os negros. Bartolo responde, cauteloso. Não, pelo menos não com a gente. Curioso. Justino provoca. E você, Bartolo?
Já conseguiu guardar algum dinheiro debaixo do colchão? O italiano balança a cabeça. Ainda não. Trabalhamos só para comer. Justino sorri, malicioso. Pois eu conheço imigrantes, espalhados em outras fazendas, que já têm até libras esterlinas guardadas. Bartolo arregala os olhos. Isso é verdade? Justino confirma. É sim. Muitos trocam o que ganham por moeda inglesa e mandam direto para a Itália. Fazendeiros e o próprio governo brasileiro não gostam nada disso. Nesse momento, Batista entra. Despede-se falando em italiano. Justino ri da cena. Bartolo encara, desconfiado. Você veio aqui só para falar dessas coisas? Justino, ainda rindo, responde. Na verdade, queria saber se estão contentes trabalhando para Gomercindo. Bartolo confirma. Estamos sim. Mas, e se não estivéssemos? Justino explica, mais sério. Poucos imigrantes estão chegando da Itália. Isso valoriza quem já está aqui. Bartolo estreita os olhos. E o que você quer, Justino? Ele se aproxima, em tom de segredo. Quero levar comigo todos os que estiverem descontentes. E se você me ajudar, vai ganhar um bom dinheiro, meu amigo. Enquanto isso, Gomercindo conversa com Leonora. O povo de vocês gosta de cantar. Ela sorri. Sim, cantam, choram, dançam. Por qualquer coisa. Ele retruca. Mas também brigam por qualquer motivo. Mateu interfere. Em São Paulo, italianos e brasileiros já estão se enfrentando nas ruas. Leonora se espanta. Isso é verdade? Gomercindo confirma. É sim. Rosana acrescenta. Chegaram até a jogar uma pedra na cabeça do pai de Augusto. Leonora leva a mão à boca. Deus santo. Gomercindo comenta. Parece que há mais italianos do que brasileiros por lá. Leonora olha para Mateu. É mesmo. Ele lembra, impressionado. Vi gente gritando nas ruas. Morra, Brasil! Viva a Itália! Gomercindo se irrita. Isso é uma falta de respeito. Rosana o interrompe. Pai, não fale assim. Ele se defende. Não quis ofender ninguém. Muito menos o Mateu. Maria intervém. Firme. Nós não temos nada a ver com essa briga. Enquanto lava a louça, Rosana ri. Eu queria contar uma coisa. Maria a incentiva. Então conta. Rosana olha para Mateu. Fala você. Ele recusa. Não. Você mesma deve contar. Diante da insistência de Maria e Gomercindo, Rosana suspira, rindo. Está bem. Eu estou esperando um italianinho. Leonora exclama em italiano, espantada. Deus santo belo. Na fazenda, Bartolo pede explicação a Justino. Que história é essa? Justino explica. A Itália está em conflito com o Brasil. Por isso dificultaram a vinda de novos imigrantes. É confuso, enrolado. Mas os fazendeiros continuam precisando de gente para trabalhar. Bartolo acena com a cabeça. Entendo. Justino pergunta, direto. Então, estaria interessado em me ajudar? Bartolo hesita. Depende. Justino sorri. Então venha comigo. Conversamos melhor. De volta em casa, Rosana encara o pai. Pensei que o senhor fosse fazer uma festa com a novidade. Mas Gomercindo permanece calado. Maria explica. Ele está muito contente. Só não fala. Rosana insiste, com lágrimas nos olhos. Nenhuma palavra, pai. Eu até tenho vontade de chorar. Finalmente, Gomercindo responde. Se for homem, farei uma festa. Mesmo sendo um italianinho. Rosana pergunta, desafiadora. E se for mulher? Ele resmunga. Já basta você e sua irmã. Maria o repreende. Gomercindo. Mas Rosana não se cala. A senhora contou, mãe, que ele chegou a dizer que afogaria outra filha. E ainda tentou ter um filho homem. Com uma negra, na rede. Gomercindo explode, irritado. Chega! Esqueçam o que ouviram. Maria, abalada, sai para ver a filha. Leonora olha séria para Mateu. Pergunta o que Rosana quis dizer. Mateu hesita, mas acaba falando. Conta que existe uma negra chamada Naná, que saiu dali grávida de um filho de Gomercindo. Leonora arregala os olhos.
Quer saber se é verdade. Mateu confirma. Diz que, se ela duvida, pergunte ao tizio. Leonora tenta disfarçar. Muda de assunto. Comenta que Rosana disse que vai ter um italianinho. Mateu confirma com ironia. Quero ver a cara do maledeto quando olhar os documentos dessa criança. Leonora ri, mas Mateu já se levanta. Diz que vai para a colônia. Ela aconselha que vá confortar a esposa. Mas ele responde frio. A mãe dela já deve estar fazendo isso. E sai. Leonora suspira. Baixa a cabeça. Reza em silêncio. Que seja homem, meu Deus. Porque, se nascer menina, será uma renegada nessa casa amaldiçoada. Enquanto isso, Maria chama a atenção de Rosana. Diz que não devia ficar tão desgostosa só porque o pai não mostrou alegria. Rosana rebate. Eu só disse que vou ter um filho. Um neto dele. Maria garante que o pai ficou contente. É o jeito dele, fechado. Promete que, quando o bebê nascer, se for homem, haverá uma grande festa. Rosana insiste. E se for menina? Maria respira fundo. Ele vai aceitar do mesmo jeito. Depois, repreende a filha. Diz que não devia ter falado certas coisas na frente de Dona Leonora e Mateu. Rosana retruca. Mas eu falei a verdade. Maria concorda. Mas explica. Algumas verdades precisam ser guardadas. Rosana estranha. Estou até surpresa dele não ter me dado um tapa na frente de todos. Maria se assusta. Mas Rosana completa. Se ele tivesse feito isso, meu marido me defenderia. Maria pede calma. Explica que isso só criaria confusão dentro da casa. Rosana suspira. Pede desculpas. Admite que não sabia o que estava pensando. Só queria que todos ficassem felizes com a notícia. Maria sorri. Abraça a filha. Eu estou feliz, sim, muito feliz. Enquanto isso, Justino conversa com Bartolo. Provoca, dizendo que Mateu ajeitou a vida ao casar com a filha do patrão. Mas logo cutuca. A mulher trabalha como escrava na casa grande. E a filha presa no quarto, como se fosse condenada. Bartolo rebate na hora. Não, não é assim. Tratam minha filha bem. Até a senhorina Angélica cuidava melhor dela do que da própria mulher. Justino dá de ombros. Não quer justificativas. Só observa que, depois da libertação dos negros, não sobrou uma escrava sequer nas fazendas. E quem mais sofreu foram as mulheres, obrigadas a voltar para o fogão e para o trabalho pesado. Bartolo se espanta. Mas Justino corta o assunto. Vai direto ao ponto. Pergunta se o amigo tem interesse em acompanhá-lo. Faz a proposta. Se Bartolo quiser partir com ele, pagará peso em ouro por cada família que trouxer. Logo depois, Mateu aparece e quer saber o que esse homem queria. Bartolo explica. Veio me propor levar gente da nossa comunidade. Pagando bem. Mateu se indigna. Maledeto. Bartolo acalma. Já recusei. Disse não, obrigado. Eu não ia trair vocês. Só contei que há muitas fazendas precisando de mão de obra, porque já não chegam patrícios da Itália. Mateu fica furioso. Esse sujeito é um maldito. Bartolo insiste, firme. Eu já mandei embora. Nunca vou deixar vocês na mão. Mateu agradece, emocionado. Bartolo acrescenta. Ouvi dizer que tem italianos em outras fazendas com colchão cheio de libras esterlinas, mandando dinheiro para a Itália. Mateu dúvida. Não se ganha tanto assim do dia para a noite. Talvez sejam os que chegaram antes. Bartolo concorda. Pelo menos, não estamos passando fome. Mateu pede um favor. Se Justino voltar, me avise. Eu mesmo darei um jeito de expulsá-lo. Bartolo promete avisar. Enquanto isso, Damião conversa com Antenor. Conta que foi atrás de Naná, mas não a encontrou. Antenor o acusa de mentir. Damião se defende. Juro que não. É que tenho muito trabalho lá dentro. E o patrão está em casa. Ele pede desculpas. Mas Antenor avisa. Eu vou voltar. Damião, aflito, sugere. Então venha outro dia. Francesco olha sério para Marco Antônio. Diz que, do jeito que as coisas estão, é preciso ter muito cuidado ao emprestar dinheiro. Confessa que às vezes sente pena de não poder ajudar alguns patrícios.
mas sabe que muitos deles já estão quebrados. Marco Antônio comenta amargo. Uma falência puxa outra. Francesco concorda. Diz que, desde que chegou ao país, nunca viu nada igual. E reclama que o governo só pensa no café. Um dia, essa obsessão pode levar o Brasil à ruína. Marco Antônio lembra que o pai vendeu a fazenda do avô. Francesco explica que nunca gostou de lidar com a terra, nem com os escravos que encontrou lá, mas admite que poderia ter enchido a fazenda de italianos, como tantos outros fazendeiros fizeram. Marco Antônio rebate. Esses italianos estão sofrendo muito nas fazendas. Francesco suspira. Diz que chegou a pensar em entregar a fazenda do avô a um amigo, Júlio, mas ele morreu no navio, antes de chegar. Marco Antônio pergunta se o pai se sente culpado. Francesco baixa os olhos. Admite que sim. Uma dívida de gratidão com Júlio. Uma dívida que carrega pela vida inteira. Marco Antônio insiste em saber qual é essa dívida. Mas Francesco corta o assunto, muda de conversa. Ele pergunta como está a esposa de Marco Antônio. O filho responde que acordou bem naquela manhã. Francesco pergunta onde ela está. Enquanto isso, Juliana questiona Damião. Quer saber quem era a pessoa que esteve no portão ontem. Damião desconversa. Diz que não sabe. Que o homem só queria saber de quem era a casa. Juliana insiste. Quer entender o motivo daquela visita. Mas Damião se limita. Não sei. E por que a senhora está me perguntando isso agora? Juliana confessa. Quando vi a carruagem parar na porta, e aquele senhor descer, senti algo estranho. Nesse momento, Marco Antônio aparece. Pergunta o que ela está fazendo fora. Juliana responde que só estava conversando com Damião. Marco Antônio pede que entre. Explica que seu pai está preocupado com ela. Depois que ela sai, Damião resmunga sozinho. Está chegando a hora do filho de Juliana nascer, e também do italiano que ela nunca conseguiu esquecer. Lá fora, as ruas fervem. Um grupo grita em coro: Viva o Brasil! Viva o Brasil! Morra a Itália! Marco Antônio comenta com o pai. Diz que todo aquele barulho é porque o projeto do protocolo foi rejeitado por unanimidade. Francesco estranha. Como você sabe disso? Marco Antônio explica que acabou de chegar da rua. É só o que se fala. Francesco tenta minimizar. Diz que está tudo bem, afinal ele é italiano, não assinou protocolo nenhum. Propõe esquecer o assunto. Lembra que eles terão que viajar juntos. Marco Antônio pergunta: viajar para onde? Francesco hesita. Suspira. Vamos atrás do que é nosso. Marco Antônio insiste em saber. O pai revela com amargura. Vamos atrás de quem não pode pagar o que devia ao seu avô. Homens que estão entregando tudo que juntaram na vida. Pobrezinhos. Enquanto isso, Augusto observa o pai, Altino. Preocupado, pergunta se ele está bem. Altino responde que sim. Augusto pergunta quem está ao lado dele. Altino aponta. É Paola. Augusto se anima. Então o senhor está lembrando das coisas. Altino não entende. Do que você está falando? Paola lembra que ele estava esquecido de tudo. Mas Altino garante. Não estou esquecido de nada. Augusto recorda da pedrada que o pai levou na cabeça. Altino resmunga. Claro que me lembro. Ainda dói. Augusto suspira. O senhor nos deu um susto. Altino diz que precisa voltar para a fazenda. Pergunta se a confusão nas ruas já acabou. Augusto confirma. Sim. Agora só os brasileiros comemoram a rejeição do protocolo. Altino fica aliviado. Pede a Paola que arrume sua mala. Quer ir embora logo. Ela diz que vai arrumar em 1 minuto. Augusto insiste. Pergunta se o pai está mesmo bem. Altino garante. Firme. Estou ótimo. Augusto respira aliviado. Admite que temia que o pai tivesse perdido a memória de vez. Mas agora, só espera que não haja recaída. Altino, firme, explica que tudo foi consequência da pedrada que levou, mas garante que já passou. Augusto insiste em acompanhá-lo até a estação. Altino diz que não é necessário, mas o filho não cede. Faço questão, pai. Enquanto isso, Francesco anuncia. Eles precisam ir até São José do Rio Preto.
Há terras esperando por eles. Janete, surpresa, pergunta: que terras são essas? Marco Antônio explica que foram recebidas em pagamento de dívida. Janete logo desconfia. Vai voltar a mexer com café? Francesco responde com firmeza: não, lá só tem mata virgem. Não há café, e eu não vou plantar nada. Ele se despede sorrindo. Pede ao filho e à filha que cuidem do bebê. Marco Antônio, preocupado, pergunta: posso viajar sossegado? Juliana segura sua mão, responde doce: pode sim, não precisa se preocupar. Janete reforça: ela não está sozinha nesta casa. Pode ir tranquilo. Mesmo assim, Marco Antônio insiste: não quero que meu filho nasça sem mim. Juliana sorri com ternura: o bebê vai esperar você voltar. Eles trocam palavras de carinho. Um momento de amor no meio da incerteza. Francesco corta a cena. Precisamos ir. O trem não espera. Enquanto isso, em outra parte da casa, Rosana se volta para Leonora. Com convicção, diz que seu filho há de ser homem. Leonora ri, responde calma: não se preocupe. O bebê será o que Deus mandar. Rosana suspira. Confessa que o marido só falou aquilo da boca para fora. Leonora garante que já esqueceu. Mas Rosana provoca: quero ver como vai ser quando Angélica engravidar. Leonora, atenta, aproveita deixa. E como ela está vivendo com o marido? Rosana baixa o tom: não sei. Angélica finge estar feliz. Mas eu não acredito. Leonora se espanta: por quê? Rosana não hesita: desconfio do Dr. Augusto. Esse homem é interesseiro. Nos dias em que estive lá, ele queria me ver pelas costas. Parecia louco para que eu fosse embora. Leonora fica chocada. Rosana confirma com amargura. Leonora insiste: e sua irmã, o que acha? Rosana desdenha: ela não acha nada. É uma boba. Dormem juntos. Mas só quando ele quer. Angélica até agradece quando ele vira pro canto, dizendo que está cansado. Leonora reage assustada. Rosana, firme, repete: é verdade. Nesse instante, Augusto comenta que o pai parecia bem quando embarcou. Angélica agradece a Deus. Ele acredita que foi apenas um susto. A pedrada provocou uma amnésia temporária. Ela pergunta o que é isso. Augusto explica: perda de memória. E que o pai não tem idade para ficar senil ainda. Angélica teme que ele fique sozinho na fazenda. Augusto sorri: não. Tenho os criados da casa. Não me deixe mais preocupado do que já estou. Ela pede desculpas. Depois do jantar, ele se levanta rindo: vou sair um pouco. Angélica pergunta: onde vai? Ele responde: encontrar os amigos. Saber mais sobre o fim da história dos protocolos. Ela oferece companhia. Ele cai na risada: não, pelo amor de Deus, não faria sentido. Ela então pergunta: vai voltar cedo? E ele, olhando firme: me espere acordada, porque esta noite, eu vou querer você. Enquanto isso, Gomercindo se lembra das palavras que Rosana soltou na cozinha. Mateu pergunta o que houve. Gomercindo disfarça: não é nada, não leve em conta. Mateu responde: nem estava pensando naquilo. O fazendeiro suspira. Diz que tudo que Rosana falou é uma besteira. Admite que quase deu umas palmadas, mas se conteve por respeito. Mateu, sério, adverte. Se tivesse batido nela na minha frente, eu não ficaria calado, mesmo sendo sua filha. Gomercindo muda o tom. Diz que tudo aquilo não passa de invenção dos negros que viveram ali antes deles. Reclama do ódio que recebeu no passado. E conta, com orgulho cruel, cada lembrança amarga. Gomercindo fala com orgulho sombrio. Lembra que mandava dar 50 chibatadas em negro fugitivo, cumprindo a lei. Conta, sem remorso, que o próprio pai mandava bater, até a pele se abrir, até o corpo ficar estirado, como se estivesse morto. Mateus se assusta. Pede, quase suplicando: não diga essas coisas, por favor. Mas Gomercindo tenta se justificar.
Diz que era difícil lidar com os escravos. Uns indolentes, outros atrevidos, e alguns perigosos, que fugiam. Por isso, mandava o capitão do mato atrás deles. O tal Antenor. Mateu reage de pronto. Não chame esse maledeto. Não quero ouvir esse nome. Gomercindo suspira e explica que mandou Antenor embora, por causa dele. Mas insiste. Os negros inventam muitas histórias. Quando Mateu menciona a negrinha Naná, o sogro tenta se justificar de novo, pronto para contar tudo. Mas Mateu corta. Firme. Não precisa explicar nada. Vamos falar do que interessa. Então ele revela. Justino andou na colônia, conversando com Bartolo, propondo levar os italianos embora, oferecendo dinheiro, tentando convencer a comunidade a fugir. A fúria explode no rosto de Gomercindo. Mateu explica que Justino fala de italianos ricos, de colchões cheios de libras esterlinas, de famílias na Itália recebendo dinheiro, e que ele oferece pagamento para quem aceitar ir com ele. Gomercindo rosna. Eu mato esse homem. Mateu continua. Ele diz que muitos fazendeiros estão desesperados por braços, porque não chegam mais patrícios da nossa Itália. O sogro retruca. Mas os que estão aqui, estão presos por contrato. Mateu garante. Não vou deixar ninguém sair. Gomercindo ameaça com desespero. Então vou ver o café apodrecer nos cafezais. Desde que os escravos se foram, só tenho prejuízos. Mateu tenta acalmá-lo. Isso não vai acontecer com os trabalhadores que temos agora. Mas Gomercindo rebate, cheio de rancor. Eles não são escravos. Mateu encara. Não, não são. Eu mesmo casei com sua filha. Mas os outros italianos já se sentem como os negros de antes. Reclamam que não podem guardar libras debaixo do colchão, nem mandar dinheiro para suas famílias. Gomercindo estreita os olhos. De que lado você está, Mateu? O genro respira fundo e responde. Do seu lado. Por isso não quero arriscar ver gente nossa indo embora. Gomercindo enfim cede. Promete abrir mão da sua parte no feijão e no milho da colheita. Mateu insiste. E não cobre pelas sementes. O velho resmunga, mas acaba concordando. Enquanto isso, em outra cena, Janete comenta que ficarão 2 ou 3 dias fora. Juliana estranha. Por que você fala isso? Janete explica. De aqui até São José do Rio Preto é chão. E Francesco vai querer ver as terras que mencionou. Mata Virgem. Terras brutas. Talvez tenham que chegar a cavalo ou até a pé. Conheço bem ele. Vai querer ver cada divisa, procurar água, se enfiar na mata. Mariana confirma. O senhor Francesco é bem capaz disso mesmo. Juliana pergunta. E por que levou Marco Antônio? Janete sorri. Cismou que o filho agora tem de conhecer o que é seu. A vida que vai ser dele. Juliana tenta esconder a preocupação. Não é nada, com licença, vou deitar. Uma mulher oferece companhia e Juliana agradece. Mariana observa em silêncio. Tomara que a criança não invente de nascer agora. Janete rebate, quase fria. É exatamente isso que eu quero. Não quero nem o marido, nem o filho por perto, quando essa criança nascer. Juliana sente o peso da barriga. Nota que o bebê não se mexe. Nem um pulo, nem um pontapé. Assustada, ela exclama. Dio santo, o que está acontecendo? Enquanto isso, Rosana, amargurada, comenta. Depois das bobagens que falei, o pai só não me bateu, por causa de Mateu. Leonora olha fixamente para Mateu. Com voz firme, pergunta do que Rosana estava falando. Mateu hesita, depois solta a verdade. Conta que se trata de uma negra, Naná, que saiu dali grávida de um filho de Gomercindo. Leonora, incrédula, pergunta se a história é mesmo verdadeira. Mateu confirma, e ainda diz que, se ela duvida, pode perguntar ao próprio tizio. Logo depois, Leonora lembra o comentário de Rosana, que vai ter um italianinho. Mateu confirma e, irônico, diz que quer ver a cara do maledeto quando olhar os documentos da criança. Leonora ri,
mas Mateu logo avisa que vai para a colônia. Ela aconselha que ele conforte a esposa, mas Mateu responde seco: a mãe dela já deve estar cuidando disso. E sai. Leonora fica sozinha, suspira fundo, reza em silêncio, pedindo a Deus que venha um menino, pois, se nascer menina, será mais uma renegada naquela casa amaldiçoada. Enquanto isso, Maria repreende Rosana. Diz que ela não deveria ficar tão desgostosa só porque o pai não demonstrou alegria. Rosana explica que apenas comentou que terá seu filho, um neto de Gomercindo. Maria insiste que o pai ficou contente. Esse é o jeito dele. E garante, quando o bebê nascer, se for homem, haverá uma grande festa, se Deus quiser. Rosana provoca: e se for menina? Maria responde firme que o pai aceitará da mesma maneira. E ainda lembra a filha que não devia ter falado certas coisas na frente de Dona Leonora e Mateu. Rosana retruca que só disse a verdade. Maria concorda, mas explica que algumas verdades precisam ser guardadas. Rosana se espanta de o pai não ter lhe dado um tapa na frente de todos. E comenta que, se acontecesse, seu marido teria defendido. Maria suspira e pondera o caos que isso teria gerado dentro da casa. Rosana, arrependida, pede desculpas à mãe. Confessa que não sabia o que estava pensando. Só queria que todos ficassem felizes com a notícia. Maria sorri e diz, com ternura, que realmente está muito feliz. Enquanto isso, em outra conversa, Justino provoca Bartolo. Diz que Mateu deu sorte ao casar com a filha do patrão. Mas alfineta. A mulher trabalha feito escrava na casa grande, e a filha, presa no quarto como se fosse condenada. Bartolo se apressa em negar. Garante que tratam sua filha muito bem. Lembra até que a senhorina Angélica, antes de casar, cuidava dela melhor que da própria esposa. Justino não se importa com explicações. Observa que, desde a libertação, não sobrou uma escrava nas fazendas. E quem mais sofreu foram as mulheres, obrigadas a voltar ao fogão e ao trabalho pesado. Bartolo se mostra espantado. Mas Justino não quer discutir. Vai direto ao ponto. Quer saber se o amigo está disposto a acompanhá-lo. Ele então propõe: se Bartolo quiser partir, receberá peso em ouro por cada família que trouxer. Mais tarde, Mateu quer saber do que se trata. E Bartolo explica que um sujeito veio propor levá-los embora, pagando bem. Mateu se revolta. Bartolo conta que recusou de imediato. Não, 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 obrigado. Explica que muitas fazendas estão precisando de mão de obra, porque já não chegam patrícios da Itália. Mateu o chama de maldito. Bartolo mantém a calma e garante que já mandou o homem embora. Jamais deixaria o amigo na mão. Mateu agradece. Bartolo acrescenta que ouviu falar de italianos em outras fazendas enchendo colchões com libras esterlinas, mandando dinheiro para a Itália. Mateu dúvida. Diz que não se ganha tanto assim da noite para o dia. Talvez apenas os que chegaram antes deles. Bartolo responde que, pelo menos, não estão passando fome. Mateu então pede que, se Justino voltar a procurá-lo, o avise. Ele mesmo dará um jeito de expulsar o sujeito. Bartolo concorda. Enquanto isso, do lado de fora, Damião encontra Antenor. Conta que foi atrás de Naná, mas não a encontrou. Antenor o acusa de mentir. Damião jura que não. Explica que tem muito trabalho dentro da casa, e que o patrão está lá. Ele pede desculpas. Antenor avisa que vai voltar. E Damião, nervoso, sugere que seja em outro dia. Janete fala com frieza. Diz que herdeiro só será o próximo filho de Juliana. Aquele que realmente for do seu filho. Mariana, assustada, pergunta o que ela pretende fazer, já que a criança está prestes a nascer. Janete não hesita. Responde gelada: vai nascer morta. Mariana fica sem ar. Pede explicações. E Janete deixa claro: aquele italianinho, ou italianinha, que Juliana carrega, não vai sobreviver. E acrescenta que Mariana terá de ajudá-la nesse plano sombrio. Mariana se desespera. Diz que não pode fazer isso. Janete encara e pergunta se ela vai discutir com ela. Mariana gagueja que não, mas admite que não consegue chegar a esse ponto. Nem a própria Janete pode estar pensando numa coisa dessas. Mas Janete afirma com firmeza: está pensando sim.
E vai fazer. Mariana se recusa a ficar. Mas Janete corta. Seca. Você não vai sair daqui. Vai me ouvir. Mariana treme. Olha para Tunita e pergunta: a senhora vai matar a criança? Janete sorri de canto. Repete baixinho a pergunta, como se Mariana tivesse falado uma loucura. Quem falou em matar criança? Mariana aponta, o jeito dela falar, as palavras que usa. Janete então explode. Diz que não permitirá que um bastardo, filho de uma italiana qualquer, vinda do outro lado do oceano, leve o nome dos Magliano. Muito menos que seja herdeiro dessa família. Mariana insiste. Lembra que o filho de Janete aceitou Juliana. Casou-se com ela. Apesar de tudo. Janete retruca. Venenosa. O meu filho quer Juliana. Não o filho dela. Ele terá Juliana. Sem a criança. Que faça outros. E esses eu receberei de braços abertos. Mariana pergunta, aflita, o que ela vai fazer com o bebê que está para nascer? E Janete, sem piscar, responde que Mariana vai ajudá-la, para que ela não precise afogá-lo antes mesmo de dar o primeiro berro de vida. Enquanto isso, Juliana sofre, entre dores do parto, súplica a Deus, implora ao seu santo protetor, sussurra o nome de Mateu, repete que vai ter o filho dele. Gemidos e lágrimas se misturam. Ela chama desesperada pelo homem que ama. Em outro quarto, Angélica anuncia sua chegada. Augusto, em voz baixa, pede que ela não diga nada. E ordena que se vire de costas, porque ele vai se despir. Percebe que ela observa. E pergunta se vai ficar olhando. Angélica provoca. Pergunta se ele vai querê-la. Augusto se surpreende. Responde que não, não agora. Mas ela insiste. Esperou só porque ele tinha prometido. Ele suspira. Diz que está muito cansado. Angélica ri. E então, num tom mais doce, Augusto pede que ela apenas durma em silêncio, quietinha, no seu peito. Juliana, entre gritos e suspiros, continua chamando. Mateu, meu amore, onde está você? Repete o pedido desesperadamente. Clama pela ajuda dele. Em outro canto, Bartolo conversa com Leonora. Conta rindo que Mateu lhe disse. Juliana chegou a beijá-lo na boca, achando que ele tinha peste e ia morrer, assim como os pais dela, e queria morrer ao lado dele. Leonora corta, pedindo que ele não reviva essa história. Mas Bartolo insiste. Diz que Mateu não é feliz na fazenda. Ela retruca. Lembra que ele se casou com a filha do patrão, virou quase dono de tudo. Bartolo balança a cabeça. Repete que Mateu não é feliz. Confessa que sente pena dele, porque nunca deixou de pensar em Juliana. Leonora pergunta se ele ainda fala nela. Bartolo responde que não, mas garante que Mateu é um homem triste. Leonora duvida que aquela italianinha do navio ainda pense em Mateu. Argumenta que Juliana já fez América. Alguém importante a esperava no porto. Bartolo suspira. Admite que pode ser verdade. Mas lembra, tanto eles, quanto Mateu, sabem que Juliana está perdida. Perdida para sempre. Leonora admite que é verdade. Bartolo então sugere que vão para a cama. Juliana, ofegante, chama por Mariana. Preocupada, Mariana pergunta quando começaram as dores. Juliana explica que sentiu a primeira ao se deitar. E depois elas vão e voltam sem parar. Mariana tenta acalmar, dizendo que é assim mesmo, que as dores anunciam a chegada do filho. Assustada, Juliana pergunta o que deve fazer. Mariana responde firme. Agora. Só resta esperar. Juliana lembra que Francesco e Marco Antônio viajaram. Mas Mariana garante que eles não teriam partido se soubessem que isso aconteceria. Juliana confessa, com voz trêmula, que está com medo. Mariana pede que não se assuste. Diz que está ali com ela. E que se o bebê